para uma solução, né? É que diariamente em São Paulo, na capital de São Paulo, morrem 3 motoboys por dia e mais 3 morrem também nesse mesmo dia, depois de internação em hospitais, já que o acidente é muito grave, vai ser hospitalizado e não resiste e acaba morrendo. Por isso eu trouxe aqui nos nossos estúdios o Marcelo Veronese, que foi motoboy durante 10 anos, né, e acabou largando a profissão. E eu queria que você me dissesse por que você deixou de ser motoboy. Tá certo. Primeiramente, boa tarde, Newton. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde aos telespectadores. Bom, eu fui motoboy na década de 90, de 1990 a mais ou menos ano de 2000, numa época em que estava começando a profissão, era praticamente pioneira aqui em São Paulo. E eu deixei de ser motoboy pelo seguinte, eu estava ali circulando pelo elevado Costa Silva e um motoqueiro na minha frente sofreu um acidente e teve a perna decepada. Cortou a perna dele. Cortou a perna dele. E eu vinha logo atrás e vi a cena toda. E assim, parei para socorrer, peguei a perna dele. Nesse mesmo instante vinha descendo um carro de reportagem de uma emissora e fez a gravação, eu com a perna dele na mão, me entrevistou e tal. Pô, você pegou a perna do cara e tal. Eu falei, olha, eu peguei porque as autoridades presentes disseram que não teria mais o jeito do reimplante e tal. E eu parei e peguei a perna dele. Eles fizeram uma matéria no jornal, a matéria foi ao ar. No dia seguinte eu trabalhava numa empresa que ela tinha aproximadamente 300 motoboys. Aí eu cheguei para trabalhar, estou me trocando, meu patrão me chamou na sala e falou assim, poxa, eu vi a matéria ontem no jornal e acho que você estava muito louco para ter pego a perna do cara. Qual o canal de televisão? Foi na Record, na época. Na Record? Isso. E o que acontece? E eu já estava meio chateado com tudo aquilo, porque nós vínhamos perdendo 2 jovens por semana naquela empresa que eu trabalhava, devido aos equipamentos de segurança que nós usávamos, que era muito inferior. O nosso EPI, o capacete era de uma marca muito inferior, e nós não podíamos usar o nosso porque era padrão da empresa. E assim, aí eu já estava chateado com tudo aquilo, eu vi aquela cena, né, daquela pessoa perdendo a perna, e depois veio a falecer também. E ele falou assim para mim, olha Marcelo, infelizmente eu acho que você tinha usado droga ou tomado álcool para poder pegar a perna do cara. Então eu senti uma frieza determinante no que ele estava me falando. Aí no dia seguinte eu estou fazendo ali um trabalho na região da Santa Cecília, estou passando pela Rio Branco, o mesmo repórter que havia me entrevistado estava abastecendo a viatura da emissora no posto de gasolina. Eu cheguei e expliquei essa situação para ele, falei, o equipamento que a gente usa lá é muito inferior, está morrendo 2 jovens por dia e tal. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, amanhã, a hora que você for trabalhar, eu estou na porta da empresa e eu te entrevisto e você fala o que você tem que falar a favor da categoria. Aí cheguei lá e ele, opa, tudo bem, como que é seu nome? Meu nome é Marcelo, o que está acontecendo aqui? Eu tive informação que estão morrendo 2 jovens aí por semana e tal. Eu peguei e falei, olha, o capacete que a gente usa é de uma marca inferior, as motos não estão em condições de uso, pneu careca. E fui falando tudo o que estava acontecendo. E no dia seguinte eu cheguei para trabalhar, o dono me chamou e falou, Marcelo, assisti a entrevista ontem, achei bonita, bacana a sua atitude, gostei. Inclusive hoje de manhã veio uma equipe de reportagem do Fantástico aqui e pediu para gravar com você. E aqui está uma carta para você autorizar a sua imagem. Quando eu peguei a carta era a minha carta de demissão. Quer dizer, você assinou sem ler? Na verdade eu li. Ele fez uma ironia comigo, né? Ele falou assim, olha, aqui é autorização para exibir a sua imagem. Quando eu fui assinar estava lá, carta de demissão. Bom, isso acontece, né? São coisas da vida, né? Agora, você depois desses 10 anos aí, você passou a trabalhar dirigindo uma ambulância em hospitais particulares, não foi? Perfeitamente. Bom, depois disso, o que você fez? Porque você se interessou tanto pela situação desses motoboys, os mototaxistas da cidade de São Paulo, e você acabou indo para o SAMU. O SAMU o que é? O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Prefeitura. Exatamente. Por que você escolheu o SAMU para trabalhar? Porque quando eu socorri aquele motoqueiro, eu me senti humano e achei que eu poderia ser mais útil para a sociedade dessa forma, socorrendo, ajudando. Porque às vezes, Newton, nós fazemos uma boa ação, nós nos sentimos bem. Trabalhar com boas ações é muito gratificante. E por isso eu optei por trabalhar com ambulância e socorrer os meus antigos colegas de profissão. Quer dizer, você fica especificamente no SAMU para atender chamados, né, de acidentes com motoboys? Na verdade, não só com motoboys. Mas uma grande maioria. A grande maioria. Você tem sangue frio para fazer isso. Exatamente. Aí, né? Bom, agora, o Marcelo,
Qual é a orientação que você dá para todos os seus companheiros, motoboys ou mototaxistas aqui na cidade de São Paulo? Uma vez que nós temos aí várias reclamações, a gente que diz que o motoboy ou o mototáxi é muito abusado, corta todo mundo e muita gente mete o pau neles. E outros dizem que não, que também os ônibus, os taxistas e os particulares não respeitam o motoboy. O que você, com toda essa experiência de 10 anos na rua, andando no meio de tantos carros, aí qual é a orientação que você dá para os teus colegas? Porque eu estou cansado de ouvir aí a autoridade dizer que vão fazer isso, fazer aquilo, mas diariamente numa emissora de rádio, até vou citar o nome, a Jovem Pan, o René Reinaldo, que trabalhou comigo na Bandeirantes, ele noticia de 2 ou 3 acidentes pela manhã envolvendo auto, caminhão, ônibus, mas sempre um mototáxi. Perfeito. Na verdade, na cidade de São Paulo nós não temos mototaxistas, aqui seriam os motoboys. Mototaxistas nós temos nas cidades do interior, estados do interior. E assim, a orientação que eu dou é o seguinte: nenhuma entrega vale a sua vida, nenhuma entrega vale a sua integridade física, portanto, vamos andar com cautela. E o que acontece, Nilton, eu não discordo de você, realmente nós temos aí 30% a 40% da categoria que são despreparados, estão numa idade, me desculpem quem estiver nessa faixa de 18 a 25 anos, eu também já passei por isso, que nós achamos que somos imortais, que nada pode nos acontecer. E muitas vezes abusam, desrespeitam as leis de trânsito e que sejam punidos, tenham a carteira suspensa, só que nós não podemos deixar 30% a 40% manchar a imagem de 60% de pais de família e gente séria que está atuando na profissão. Então o recado que eu deixo para os jovens, para os que estão começando agora, para aqueles que não têm um preparo devido para exercer a profissão, que discutem com o motorista, que respeitam o pedestre, que sobem em cima da calçada, que não façam isso, que sejam mais cautelosos, porque dessa maneira você está manchando a imagem do seu colega. E também peço aos motoristas, principalmente ao mudar de faixa, que verifiquem no retrovisor da direita, porque você só olhar no retrovisor interno, muitas vezes tem um ponto cego do carro, é onde você vai abarroar e vai estar fechando o motociclista também. Agora, com essa sua experiência de socorrer esse pessoal acidentado, você tem levado muita gente para onde? Onde você me disse que lá aumentou o índice de traumatologia. Tem aumentado muito, o Hospital das Clínicas tem aumentado muito o índice de traumatologia, e acredito que de 70% a 80% dos traumas que o Hospital das Clínicas hoje atende sejam os motoboys. Na verdade, Nilton, como se trata de um serviço de urgência e emergência, nós levamos para o hospital mais próximo para que sejam dados os primeiros atendimentos. Se houver a necessidade de uma cirurgia mais intensa, o hospital remove para o Hospital das Clínicas ou para a Santa Casa, ou mesmo se o motoboy for conveniado, o que é muito difícil, ele vai para o convênio. Você se intitula o poeta dos motoboys, por quê? Nilton, eu me intitulo Poeta dos Motoboys porque desde 1996 eu andando, porque a moto na verdade era uma terapia. Então eu andando pela cidade de São Paulo, eu ficava fazendo versos com o que acontecia. E chegava na empresa e eu cantava para o pessoal, eu falava os versos, todo mundo gostava. Então, quando eu parei de ser motoboy, eu continuei fazendo músicas que retratam o dia a dia dos motoboys na cidade de São Paulo e também poesias. Você fazia um verso só que você fazia? Eu rodo por aí, pra lá e pra cá, de manhã, no sol, na chuva, eu saio pra trampar. Eu não nasci em berço de ouro, se liga bacana, eu atuo na profissão que tritura a carne humana. Motoboy de responsa correria o dia inteiro, eu não arrisco a minha vida pra chegar primeiro. Pra ganhar o pão, eu conto com a sorte. Sou um sobrevivente da cadeira elétrica que desliza pelo corredor da morte. Muito bom, Marcelo. Agora você me dá licença um pouquinho aqui. Você tem um CD aqui com 10 faixas, né? Essa faixa do rap dos motoboys, o que é? Porque é tudo de orientação e também mostrando o que é a vida daquele que arrisca a vida nas ruas da cidade de São Paulo. Perfeitamente, Nilton. Esse CD aqui ele tem 10 músicas instruindo a categoria e também trazendo a diversão, né? Porque todo motoboy do Brasil, mototaxista do Brasil, Goiânia tem muito mototaxista. Eu tive lá há pouco tempo, tive assim, o prazer de conversar e conhecer.
O ídolo dessa garotada é o motoboy de São Paulo. Eles têm o cara como um louco, como o cara que faz, que acontece. Então as músicas, elas contam o dia a dia dos motoboys, mas também de uma forma tentando levar a cultura, a educação, para que tentamos, de certa forma, diminuir um pouquinho a morte entre os jovens no trânsito de São Paulo, que está aumentando cada vez mais. Nessa